Bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração, nem aparta de nós a sua graça. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 30. Nós agora deixamos um pouco a exposição chamada Lex Continua, porque que é versículo por versículo, porque nós estamos tratando do tabernáculo e estamos tentando seguir ao máximo a ordem dos utensílios como são descritos pelo Senhor, mas em algum momento, por causa da diferença cultural, nós vamos ter que alterar a ordem. É por isso que nós estamos pulando do capítulo 27, quando nós vimos o altar do holocausto, e estamos indo para o capítulo 30, porque há uma interrupção aí, onde no capítulo 28 o Senhor fala sobre Arão e seus filhos, sobre as vestes sacerdotais e sobre o sacrifício e as cerimônias de consagração. Isto veremos no momento oportuno, quando nós falarmos sobre o mediador. Mas nós gostaríamos de tratar de um dos utensílios que ficavam dentro do santuário, daquele primeiro compartimento do tabernáculo, chamado Santo Lugar. Nós já vimos sobre o candelabro, a mesa dos pães da proposição lá dentro, sobre lá fora o altar dos holocaustos e a bacia de bronze. E agora eu gostaria de, nessa manhã, ler capítulo 30, de 1 a 10, que fala do altar de incenso. E há uma passagem paralela no capítulo 37. É interessante notar que há uma repetição. Aqui é o Senhor ordena, e ali depois do capítulo 33 ou 34, o Senhor vai, Moisés vai descrever como eles fizeram tudo o que o Senhor ordenou, conforme o Senhor havia ordenado. Então, você pode deixar aberto aí no capítulo 37, versículo 25 a 27, apenas onde, do que de fato é descrito o altar, do jeito que o Senhor descreveu. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 30, nós leremos até ao versículo 10. Farás também um altar para queimares nele o incenso de madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes, ao redor, e os chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derribareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui, nós já vimos 2 utensílios que ficavam dentro do tabernáculo, no primeiro compartimento chamado de santuário ou santo lugar.
nós já vimos que quanto mais próximo de Deus, mais precioso era o material, mostrando quão santa é a sua presença. E nós vimos que ali dentro havia uma mesa com os pães da proposição, que eram em número de 12, representando as 12 tribos de Israel, mostrando a provisão do Senhor para o seu povo e a comunhão a qual o Senhor chama o seu povo, representada naqueles pães que eram comidos, representativamente pelos sacerdotes, quando eles eram trocados. Essa mesa era de ouro, porque falava da provisão do Senhor. À esquerda de quem entra, nós tínhamos o castiçal, os judeus chamavam de menorá. Era um candelabro que meio que imitava uma espécie de amendoeira, uma árvore, que remete ao jardim do Éden, da árvore da vida, e que tinha que ficar continuamente aceso. Ele mostrava para Israel, ele iluminava o tabernáculo, era a luz que iluminava o tabernáculo. Devemos lembrar que a iluminação era forte, porque tudo era recoberto no interior de ouro, então tudo reluzia. E ele fala do Senhor como luz para o seu povo, e do seu povo como luz para as nações, na medida em que está unido ao seu Redentor. E tudo isso nós vimos que aponta para Cristo. Cristo é o pão da vida, Cristo é a luz do mundo, e aponta também para a igreja, porque a Bíblia diz que todos nós, quando nos reunimos e comemos o mesmo pão, nós somos o único pão. Está lá em 1 Coríntios 10. E também diz, o Senhor Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Esses utensílios, como nós vimos, eles falam da vida na presença de Deus, de como viver na presença de Deus. Falamos depois do altar dos holocaustos, como ter acesso a essa presença, a bacia de lavar, todas apontando para a purificação, para a expiação que há no sangue do Senhor Jesus. Eu gostaria de lembrar um texto da palavra de Deus que está diretamente ligado a este, por causa daquilo que ele ensina e que é simbolizado pelo incenso. Está em Tiago, capítulo 5,16. Tiago, ele nos exorta, e nós gostamos de usar esse texto para mostrar o poder da oração. Nós usamos esse texto, ele é clássico para falarmos da eficácia da oração. O escritor aqui, Tiago, ele começa falando da oração no verso 13, Tiago 5,13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Existem várias questões nas quais nós não vamos entrar, porque não é esse o foco, né? Você tem a questão da unção com óleo. Existem várias questões, nós não vamos entrar no foco aqui. Mas você vai ver que Tiago está encorajando a igreja a orar, a colocar as suas necessidades, as necessidades uns dos outros diante do Senhor, a confessar os pecados, a confessar as fraquezas. E ele traz uma promessa, ou melhor, uma afirmação: muito pode por sua eficácia a súplica do justo, e nos dá o exemplo de Elias. Elias era homem semelhante a nós, ele está dizendo sujeito às mesmas fraquezas. Ele não era um super crente, pelo contrário, ele quis que Deus lhe tirasse a vida. Ele fugiu de uma mulher em um determinado momento, ele simplesmente se escondeu numa caverna, ele entrou praticamente em depressão no momento de crise do seu ministério. No entanto, ele orou com instância para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago está querendo nos encorajar a orarmos por todas as nossas questões e necessidades,
A oração envolve mais do que pedidos, mais do que expor nossas necessidades. A oração envolve adoração, mas não é este o ponto aqui. O ponto é que há eficácia na oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Essa é a palavra que Tiago traz e que nos encoraja. O que ele está dizendo é que a oração funciona. Essa é a palavra traduzida por eficácia. A ideia de uma força efetiva, que aplicada ao seu objeto, ela produz uma mudança, ela produz um efeito. Essa palavra aqui, que Tiago usa, ela é a mesma palavra usada da qual veio a nossa palavra energia. O que é energia? É força efetiva. É força que provoca um movimento naquele objeto onde ela é aplicada. Então, o que ele está dizendo é que a oração, de fato, funciona. A oração, de fato, muda as coisas. Isto é verdade. Primeiro, no entanto, nós temos que perguntar. Aqui é o ponto. A oração muda as coisas? Sim. Mas nós precisamos fazer duas perguntas aqui para nós qualificarmos essa declaração. Porque é o que a Bíblia diz. Eu não posso negar o que a Bíblia diz. Ela está dizendo, a oração do justo muito pode, por seu poder de mudar as coisas. É isso que Tiago está dizendo. Mas como nós, então, podemos explicar que às vezes Deus diz não para as nossas orações, não é? O ponto é que eu falei que a oração muda as coisas. Eu não disse que ela muda as coisas conforme nós queremos. Eu também não disse que a oração muda o plano de Deus. Ok? Ela muda as coisas. Às vezes ela vai mudar suas circunstâncias, mas às vezes ela vai mudar seu coração. Na verdade, uma vida de oração, segundo as Escrituras, sempre vai mudar seu coração e vai mudar a sua perspectiva das coisas. Mas o ponto aqui é, a oração muda as coisas de acordo com o quê? De acordo com o meu coração egoísta ou de acordo com a vontade de Deus, com o plano de Deus? Esse é o ponto. Segundo, por que a oração? De onde vem o poder da oração? Esse é outro ponto importante. De onde vem o poder da oração? Quando nós qualificamos isso, podemos dizer claramente, a oração funciona. A oração muda as coisas. Ela não muda o plano de Deus, ela não move a mão de Deus, mas ela muda, ela pode mudar as coisas aqui na terra, como causa instrumental, não como causa primária. A oração nós chamamos de meio de graça. Isto significa que por intermédio da oração, a graça de Deus é ministrada a nós. E somos encorajados a usá-la. Mas a pergunta é, de onde vem o poder da oração? Isto muda toda a nossa perspectiva. E é isso que o altar do incenso, meus irmãos, nos ensina. Observe aí que o Senhor ordena que se faça um altar. Esse altar é de ouro, certo? Ele está muito claro aí. E esse altar que Arão tinha que fazer, diz aqui que ele é de ouro, ele coloca a medida desse altar, e conforme as nossas medidas, ele teria mais ou menos 50 centímetros de comprimento, 45 a 50 centímetros. Eu falei que o côvado é a medida do cotovelo ao dedo maior da mão, então isso variava. A Nova Almeida atualizada traz 45 centímetros de comprimento, 45 por 45 e 90 centímetros de altura. Ele tinha uns chifres, está dizendo aí, formarão uma só peça com ele. Nós não sabemos com detalhes o significado de chifres, mas olhando para toda a revelação bíblica, sobretudo no Velho Testamento, mas também no Novo, o chifre era um símbolo do poder de alguém, era um sinônimo de poder. Quando a Bíblia diz que o Senhor nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, lá em Lucas 1, a oração de Zacarias, no capítulo 1, no original ele nos suscitou um chifre de salvação.
E a visão, em muitas passagens, onde tem a palavra poder, ela traduz a palavra chifre. Então, esses 4 chifres apontam possivelmente para o poder de Deus e deveriam formar uma só peça com ele. E ele tinha uma bordadura e nesse altar se ofereceria incenso. Um ponto importante é que o altar do incenso, ele era localizado no centro do tabernáculo. Eu falando aqui, considerando a perspectiva de vocês, do lado direito a mesa, do lado esquerdo o candelabro, e no meio era o instrumento ou utensílio mais próximo do Santo dos Santos, só que ficava no santuário. Ele ficava bem de frente para o grosso véu que separava o Santo do Santo dos Santos. Então, ele ficava no limite entre o Santo dos Santos, entre o santuário e o Santo dos Santos. Isso aponta para a importância da oração como meio de graça. Por quê? Porque, de fato, o incenso na Escritura representa, o oferecimento do incenso representa a oração. O Salmo 41, nós vamos ver isso em pelo menos 3 passagens. Primeiro, o Salmo 141, só para você entender que no próprio contexto do Velho Testamento, o incenso representava as orações. No Salmo 141, está escrito, versos 1 e 2, especialmente o verso 2, mas eu vou ler o verso 1. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. O que é oferenda vespertina? Vespertina é aquilo que acontece à tarde, né? Mais precisamente no finalzinho da tarde, embora possa incluir toda a tarde. Isso porque nós acabamos de ler, aqui no capítulo 30, observe aí de novo, que Arão deveria queimar, no verso 7, o incenso cada manhã, e também no verso 8, ao crepúsculo da tarde, quando ele acendia as lâmpadas do tabernáculo. Ele deveria queimar, ele seria incenso contínuo. Ele tinha fogo no altar do incenso, mas ali não eram sacrificados animais, ele era pequeno para isso. Ele derramava um incenso aromático, que deveria ser feito exclusivamente para ser oferecido. Era uma espécie de óleo perfumado, que quando era derramado sobre aquele fogo, exalava um cheiro. E esse cheiro, simbolicamente, penetrava no Santo dos Santos. Essa fumaça cheirosa, odorífera, ela adentrava o Santo dos Santos, como que adentrando a presença de Deus, enquanto o sacerdote fazia suas orações. Abra também em Lucas, capítulo 1, versículo 10. Você verá que é exatamente quando está oferecendo incenso e intercedendo pelo povo, que o pai de João Batista recebe a revelação acerca do seu nascimento. No capítulo 1, verso 10, está escrito que durante esse tempo, deixa o verso 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele, Zacarias, diante de Deus o seu sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Era nesse altar que se queimava o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora fazendo o quê? Orando. Era esse o momento quando os hebreus iam para lá e ficavam do lado de fora orando ao Senhor, enquanto o mediador oferecia o incenso e orava também. É aí que aparece um anjo. Então, está muito claro. Mas ainda em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, e capítulo 8, de 3 a 5, só para você entender que o incenso, o altar do incenso, e o incenso nele oferecido, ele representava a oração.
no capítulo 5 de Apocalipse, verso 8, diz que quando o Cordeiro tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Eram uma espécie de incensários. Que são o quê? Os incensos são o quê? As orações dos santos. Capítulo 8, versículos 3 a 5, também lá está escrito: e o anjo tomou, verso 4 em diante, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E o que aconteceu? Houve vozes, trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Esses 4 fenômenos, eles são semelhantes aos fenômenos que aconteceram no Sinai. Essa simbologia está mostrando o poder da oração. Deus usa a oração para agir no mundo. Deus usa a oração para executar o seu plano. Ele levanta, ele coloca no coração do seu povo o desejo de orar. Ele ordena ao seu povo que ore. Ele dá ao seu povo um manual de oração, que é a palavra. E ele responde à oração, agindo com poder, fazendo avançar o seu reino no mundo. É este o ponto. E o incenso, ele simbolizava tudo isso. Mas eu gostaria, então, de que você entendesse de onde vem esse poder. E aí, isso tem a ver com os ritos. Lembra que o Evangelho é ensinado no Velho Testamento através desses ritos e sacrifícios, por meio desses símbolos. É assim que o Evangelho era pregado. E alguns fatos são importantes. Primeiro deles, e isso vai nos levar aos princípios e para responder à pergunta de onde vem o poder da oração, a eficácia. Desculpe, eu não anunciei, o título é A Eficácia da Oração do Justo. Você pode colocar o poder da oração do justo se você quiser. Eu prefiro eficácia, porque fala do resultado. Não é apenas que ela é poderosa, mas é um poder que resulta em mudanças. Mudança, é isso mesmo, crente. Mudança. Um primeiro fato aqui que vai nos levar ao primeiro princípio é que o altar do incenso, ele tinha que ser aceso com o fogo do altar dos holocaustos. Eles primeiro acendiam, na verdade você lembra que o altar dos holocaustos foi aceso como? Foi acendido como? Caiu fogo do Senhor lá em Levítico e queimou o holocausto. E a partir dali inicia-se o fogo, e só precisa colocar a lenha todo dia. O fogo nunca mais poderia se apagar durante todas as até findarem as peregrinações de Israel. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Levítico, capítulo 16. No dia da expiação, uma vez por ano, você lembra que aqui mesmo, no capítulo 30, o Senhor ordena, aqui no capítulo 30, o Senhor ordena que uma vez por ano, no verso 10, Arão deveria fazer expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez por ano fará expiação sobre eles. Ele pegava do sangue derramado da novilha lá sobre o altar, ele pegava um pouco da bacia e ele tinha que aspergir, ou teria que molhar os chifres do altar, fazendo expiação, ou seja, porque aquelas são orações dos filhos de Israel. E essas orações elas precisam ser, vamos dizer assim, purificadas. E no capítulo 16 de Levítico, está escrito, lá no verso 11 ao verso 13, falando sobre o dia da expiação. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si, pela sua casa, imolará o novilho da sua oferta pelo pecado, tomará também
de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para diante do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Para que ele não morra. Veja que a nuvem, uma nuvem, quando aquele incenso ele era derramado sobre o altar, então essa fumaça, né, fazia aquele chiado, né, quando você coloca brasas sobre derrama gordura ou óleo sobre a fogueira lá, da churrasqueira, ela gera uma fumaça, então uma fumaça cheirosa invadiu o Santo dos Santos, como que dizendo, as orações dos santos estão penetrando além do véu. Mas o ponto aqui é, esse incenso, ele precisava ser acendido com o fogo do altar dos holocaustos, com a brasa do altar dos holocaustos. O que isto significa, meus irmãos, é que o Senhor está mostrando para Israel que a oração estava intimamente ligada à expiação dos pecados. Não era possível que a oração fosse aceita. Não era possível que o incenso se tornasse uma oferta de aroma suave ao Senhor, sem que ele viesse do sangue da expiação. O que é expiação? É a reparação do dano por meio da morte, do derramamento de sangue de um substituto, para que o pecado fosse expiado, reparado, para que o pecado fosse compensado, era preciso o derramamento de sangue. Então, o que o Senhor está dizendo, olha, esse incenso, ele só sobe como aroma suave, porque o sangue foi derramado, o sacrifício foi feito, o holocausto foi queimado até as cinzas. É por isso que no dia da expiação o sumo sacerdote espargia sangue sobre as pontas do altar do incenso. E isto nos leva ao primeiro princípio. A eficácia da oração do justo vem da expiação do sangue derramado. Podemos dizer que a eficácia da oração do justo vem da expiação pelo sangue do cordeiro. No dia da expiação era uma novilha, porque conforme fosse o tamanho da multidão ou o status da pessoa, poderia ser uma novilha. Mas você sabe que diariamente no altar do holocausto era oferecido um cordeiro pela manhã e outro à tarde. O ponto é que a oração é eficaz, porque um sangue foi derramado, e a justiça foi satisfeita, e a ira de Deus já foi derramada, o pecado foi compensado, por assim dizer, reparado, melhor dizendo, o pecado foi reparado. Eu não posso entender ou achar que Deus aceita a minha oração por causa dos meus méritos, por causa da minha fé, ou por causa da frequência com que eu oro, por quantas horas eu passo em oração. É claro que essa verdade deve me incentivar a passar o máximo de horas em oração, mas quando eu acho que as horas de oração que eu passo, de madrugada, 5 da manhã, de 5 até as 8, ou até as 9, ou até as 10, é isso que faz Deus me ouvir, a minha visão é uma visão herética. Sim, eu devorar o máximo possível, mas eu tenho que, não para computar, porque muitos podem ser como os fariseus. Senhor, olha, eu não sou como os demais homens, eu te dou graça, porque eu jejuo 2 vezes por semana. Não é na minha fé, não é nos meus méritos, não é no tempo de oração. A oração só é aceita por Deus porque o sangue do seu Filho foi derramado e isso reparou os nossos pecados. É só por isso que não somos consumidos na presença de Deus. E Deus vai responder a oração porque Ele olha o sangue que Ele propôs como propiciação pelos nossos pecados. Este é o ponto. Mas existe um segundo. O crente não entrava no santuário.
muito menos no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote uma vez por ano. E era uma vez por ano que ele tinha que fazer expiação. E depois ele vinha com um incensário. Nós acabamos de ver. Diz que ele tomaria o sangue de sobre o altar, o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Ele trazia aquela oração uma vez por ano para dentro do véu, mas junto com o sangue. Sem o sangue não entra a oração na presença de Deus. Mas ele entrava para dentro do véu. Lembra de Zacarias? Zacarias estava lá, diante do altar de incenso, oferecendo as orações. E o povo orava do lado de fora, porque o caminho para o Santo dos Santos não estava aberto. Isto significa, traz-nos um segundo princípio. A eficácia da oração do justo vem do ministério do mediador. Era o sacerdote que oferecia o incenso, representando os crentes da velha aliança. A oração, a eficácia da oração dos justos. De novo, é bom se você puder levantar de madrugada, 5, 4 da manhã, e orar ao Senhor. É bom, quanto mais tempo você gasta de oração, mais isso pode demonstrar sua confiança no Senhor. Mas lembre-se, não é o seu tempo de oração. Eu sempre acho que oro pouco. Eu acho que todo crente tem que pensar assim. Sempre está pouco. E eu me lembro de algumas vezes na minha vida que eu passei horas na presença do Senhor e não consegui me concentrar um minuto. Eu simplesmente não conseguia me concentrar. Eu começava a orar e pensamentos vinham à minha mente, preocupações. Eu não conseguia concatenar as ideias. Tinha dia que ela fluía como um incenso aromático, com toda uma lógica, com base bíblica. Pregava um sermão para o Senhor, mas tinha dias que a minha cabeça não funcionava. E eu ficava ali, algumas vezes por horas. E no final teve oração que eu cheguei a dizer: Senhor, eu não consegui pensar em nada para falar, mas eu estava aqui na tua presença. Mas sabe o que é consolador? É que enquanto eu não conseguia concatenar as ideias, enquanto meu coração estava em turbulência, pensando nas preocupações, o mediador estava orando. E é a sua oração que faz toda a diferença. O mediador nunca perdeu os seus pensamentos. Nunca os seus pensamentos foram dispersos. O Senhor Jesus, o tempo todo, cada vez que eu me ajoelhava diante do Senhor, por mais horas ou menos horas que eu pensasse, o que fazia toda a diferença é que o mediador está sempre lá. E ele ora de maneira eficaz, porque ele ora baseado na sua justiça. Ele é ouvido por causa da sua própria piedade e não da minha. A Bíblia diz, ele é o único que ofereceu a Deus orações e súplicas com lágrimas, e ele é o único que foi ouvido por causa da sua própria piedade. Nenhum de nós mais é assim. Mas que consolador, queridos. É por isso que a oração funciona, porque quando você dobra o joelho, crente, o sacerdote ora com você. E não só isso, pelo seu Espírito Santo, porque ele procede do Pai e do Filho, o seu Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele geme quando você ora mesmo frio, quando você ora muitas vezes mesmo desatento, quando você ora tantas vezes sem fé, quando você ora por dever, sem vontade, acha uma oração a canseira, enquanto você está fazendo a sua oração negligente, a sua oração fria, a sua oração dispersa, a sua oração incrédula, o Espírito geme, e é esse gemido que faz a oração funcionar. Aleluia! Essa é a eficácia. O mediador está lá. Deus estava dizendo: há um mediador por vocês. Podem orar aí fora, porque há um mediador. Há um terceiro ponto. Eu quero que você vá para Êxodo 37.
O terceiro e último ponto. Ali é descrito também o incenso. No Êxodo capítulo 30 mesmo, verso 34. Êxodo 30, 34. Não precisa ir para o 37, não. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônico e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Veja, a simbologia ele já está explicando. O sal era um símbolo de pureza, era um símbolo da perpetuidade da aliança de Deus com o seu povo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Você não pode fazer essa mesma fragrância para uso comum. Pode fazer para o seu perfume, não. Essa fragrância é única. Ela só pode ser usada para ser oferecida ao Senhor. Quem fizer tal como este, para o cheirar, será eliminado do seu povo. Eles não podiam fazer um igual, e eles também não podiam alterar as fragrâncias desse incenso. O que o Senhor está dizendo é que, como tudo no culto, como tudo que oferecemos a Ele em culto, o culto, a oração, ela precisa ser estritamente de acordo com aquilo que o Senhor ordenou. É exatamente isso. Eles não podiam, algumas pessoas usam a ideia de unção, né, hoje, só que todo o óleo que era feito para unção, que também era fragrante, ele não podia ser usado no uso comum. Ele só podia ser usado para ungir os sacerdotes e ungir as coisas do templo. Então, esse incenso teria que ser de acordo com o que a palavra de Deus dizia. E eu gostaria que você observasse o que a palavra de Deus nos mostra lá em Levítico capítulo 10. O ponto aqui é o seguinte: o incenso, essa é uma frase para você anotar que resume o que eu estou explicando. Não é ainda a verdade o ponto principal, mas é um fato importante. O incenso não podia nem ser imitado, nem ser substituído ou modificado. O incenso não podia ser imitado, nem substituído ou modificado. Ou seja, eu não podia pegar essa mesma fragrância para usar, para me perfumar, usar no uso comum ou qualquer outra coisa. Também não podia modificar essa fragrância e oferecer outra fragrância ao Senhor. Somente um tipo, porque a oração do justo, ela é, antes de tudo, a oração do perfeito justo, de Cristo. São as orações de Cristo que têm poder. São as orações do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, que procede do Pai e do Filho, que tem poder. Então, veja que Nadab e Abiú, os dois primeiros filhos de Arão, Nadab era o primogênito. E no sonho de Arão, na perspectiva de Arão, ele seria aquele que substituiria Arão como sumo sacerdote. E olha o que acontece no capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, veja, está acontecendo o culto, é a consagração de Arão, é o primeiro culto no tabernáculo. Arão tinha sido consagrado, tinha oferecido sacrifícios por si e pelo povo, molhou as pontas do altar, consagrou cada utensílio do altar. Era um dia de festa, o povo está inaugurando, a glória do Senhor vai descer sobre o tabernáculo. Mas o que acontece? Nadab e Abiú ficam felizes, eles estão alegres, eles estão inspirados, e aí eles começam a querer fazer o que o Senhor não ordenou. Eu acho que Nadab e Abiú foram sinceros. Não havia insinceridade, mas como disse outro irmão, de sinceridade o inferno está cheio. Sinceridade é fundamental, mas não é a única coisa.
Você pode estar sinceramente errado. Olha o que acontece. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenara, eles não pegaram. Aqui nem diz claramente que é um outro tipo de incenso, mas eles possivelmente pegaram fogo não do altar, eles mesmos acenderam fogo e colocaram nesse incensário, puseram o incenso, e o que aconteceu? Saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. O mesmo fogo que transforma a vida daquele que ora de acordo com as Escrituras e as ordenanças de Deus, destrói aquele que ora não debaixo do poder do sangue da expiação, do sangue da propiciação. Aquele que ora confiado em si mesmo, ou de acordo consigo mesmo. Este é o ponto. Então isso nos traz um terceiro e último princípio. A eficácia da oração do justo vem do poder da palavra que a instituiu. A eficácia da oração do justo vem do poder da palavra que a instituiu. A oração tem poder porque Deus a ordenou como meio de graça. Esse é o ponto que eu quero dizer. A palavra que a instituiu, Deus nos ordenou que orássemos, orai sem cessar. Deus disse, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Quando o Senhor nos ordena, por meio do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, que nós devemos nos vestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau, no verso 18 de Efésios 6 está escrito que nós vestimos a armadura como, irmãos? Com toda oração e súplica. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, orando em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, orando por todos os santos. É essa palavra que instituiu que tem poder. Eu estou trazendo aqui uma mesma fraseologia que a confissão de fé traz quando fala do sacramento como meio de graça. A graça que vem dos sacramentos não vem dos elementos, mas, entre outras coisas, do poder da palavra que as instituiu. Ou seja, meus irmãos, a nossa oração precisa ser de acordo com as Escrituras. Deus vai nos dar, meus irmãos, por meio da oração, tudo o que Ele prometeu nas Escrituras. Qualquer coisa que você ache que Deus lhe prometeu que esteja fora das Escrituras, e fora das Escrituras significa quando você também usa o texto fora de contexto. Porque as Escrituras diz tudo quanto pedirdes, crendo recebereis. Mas a mesma Escritura qualifica e delimita esse tudo. Está escrito que nós cremos que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, a eficácia da oração do justo vem do poder da palavra que a instituiu. Por isso nós precisamos orar biblicamente. Nós precisamos orar de acordo com as motivações que a Escritura nos coloca. E é por isso que nas quartas-feiras nós estamos estudando os salmos que nos ensinam como orar. Nós já aprendemos como orar quando nós não sentimos que somos ouvidos por Deus, achamos que não somos ouvidos por Deus. Como orar quando os ímpios prosperam. Quando nós vemos o mal prosperar, como nós devemos orar. Já vimos como orar quando estamos felizes. Já vimos vários tipos de oração. Nós estamos no Salmo 19, se o Senhor Deus quiser, na quarta-feira falaremos do Salmo 20. Então é por isso que nós precisamos conhecer a Escritura, e nossa oração, ela vem da Escritura. E quanto mais biblicamente nós orarmos, mais nós vamos ver a eficácia desse meio de graça. Então não é assim, você pede conforme você quiser, do jeito que você quiser. A eficácia da oração do justo vem do poder da palavra que a instituiu. E é nessa perspectiva, meus irmãos, eu encerro
É nessa perspectiva que eu posso dizer, a oração, ela penetra a presença santa de Deus. Deus nunca recusa as nossas orações. Por que Ele nunca recusa? Porque a aceitação não depende de mim e de você. Ah, mas pastor, a Bíblia diz que, por exemplo, quando o marido não vive a vida comum do lar, sua oração é interrompida. Não deixa de ser verdade. Mas quando eu estou falando isso, essa oração que você está fazendo não procede da palavra que a instituiu. Ela precisa estar nessas condições. Por exemplo, se você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, se Ele não é o único mediador entre os homens para você, você pode orar o mais sinceramente possível. Sua oração não vai subir. Ela tem que estar debaixo do sangue do Cordeiro. Esse é o ponto. E se você ora de acordo com o que você pensa, e você vive uma vida que não reflete a sua comunhão com Deus, é óbvio, para disciplinar você, Deus vai dizer não. Mas às vezes você vai estar em comunhão com Deus e Ele vai dizer não. Mas Ele vai mudar o seu coração. Disse certo servo de Deus que quando Deus não acalma a tempestade, Ele acalma o marinheiro. E você deve orar e ficar lá até que Deus responda. Porque Deus vai responder. E talvez a resposta, quando Deus responder, sabe qual vai ser a sua resposta? A mesma de Jó. Lembra quando Deus respondeu? Deus demorou, não foi? E Jó o tempo todo. Mas quando ele respondeu, ele não respondeu nada, ele só perguntou. Mas quando ele respondeu a oração, o que disse Jó? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A oração funciona. Ela produz mudanças em nós. E ela eventualmente pode mudar, sim, se for para o nosso bem, se for para o nosso aprendizado, as circunstâncias. Mas a eficácia dela não vem do meu tempo de oração, não vem da minha fé, não vem da minha piedade. A eficácia dela vem da expiação, do sangue do Cordeiro, vem da intercessão do perfeito mediador e vem do poder da palavra, da promessa que a instituiu. É nessa perspectiva que a Bíblia diz, orai sem cessar. Lembra, o incenso era oferecido o dia todo, de manhã e à tarde. Então, a semelhança do altar dos holocaustos, o do incenso ardia o dia todo, exalando um perfume que invadia o Santo dos Santos. Isso mostra que nós devemos ter uma vida de oração intensa, sabendo que essa oração penetra. Irmão, não desista de orar. Você pode estar em luta, clamando a Deus, não desista de orar, não deixe de crer em Deus. Não pense que Deus esqueceu de você. Deus atende a sua oração, sabe por quê? Porque Ele mesmo propôs o mediador. Ele mesmo propôs o sangue substituto, o sangue do seu Filho. E é por isso que sim, muito pode por sua eficácia a oração do justo. Vamos orar? Ó Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que é muito clara, ó Deus, mesmo quando ensina por símbolos. E pedimos que Tu a apliques ao nosso coração e saiamos daqui com maior motivação para orarmos todos os dias, mesmo aqueles dias em que não conseguimos concatenar as ideias, em que não conseguimos nos sentir, ó Deus, tranquilos, em paz, que nós possamos, meu Deus, mesmo assim insistir, sabendo que enquanto nós perseveramos em oração, o Senhor Jesus intercede por nós, Ele é um sumo sacerdote misericordioso, e que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que isso nos encoraja a orar, mesmo em dias maus, mesmo em dias em que achamos que não estamos sendo ouvidos. Ajuda-nos a confiar nessa promessa. Nós te pedimos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.
Tu és bem-vindo aqui.